Olá, eu sou Carlos Emanuel e esse é o Fute Ceará Cast. Hoje nosso podcast traz nesta edição e continua a história com a revista Super Leão 76. Edição 2, com o editor-chefe à época, Blanchard Girão, com a pesquisa de Luciano Santos e diretor responsável do Fortaleza, Ayrton Farias Rebouças. No editorial, a revista justifica sua primeira missão, ou principal missão. Abre aspas. A imprensa local, de uma maneira geral, quer que os jornais, quer as emissoras de rádios e televisão, receberam muito bem esta publicação, enaltecendo-lhe o aspecto jornalístico, gráfico e esportivo, fecha aspas. No editorial, tremenda injustiça. Destaca-se a reclamação feita das excessivas viagens do tricolor do PC teve que fazer nos jogos da competição nacional, organizada na época pela CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos. E mesmo assim, conseguiu classificação, mas pelo desgaste foi eliminado na fase seguinte pelo Fluminense. Abre aspas. O Fortaleza foi eliminado da Copa Brasil 76 com 17 pontos positivos, à frente do CRB, Vasco, Ponte Preta e Caxias, todos com menos pontos alcançados. Sem falar naqueles que ficaram a ele igualados. Convenhamos que, por isso, aquilo ou por aquilo é uma tremenda injustiça, fecha aspas. Essa é a história da super revista Leão 76. Em seguida, na página 4, a matéria Campanha digna de um time valente. Nela, continua a falar do feito tricolor, que depois de perder a final do Campeonato Cearense para o seu maior rival e demitir o treinador gaúcho Laerte Dória e trazer o técnico Urubatão Nunes, engatou uma excelente campanha nacional. Primeiro perdeu para o Corinthians em pleno Pacaembu. Após isso, uma sequência de vitórias, entre elas, aí 5-1 diante do Paysandu no Pará. Foram ao todo 13 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Na matéria seguinte, números de uma jornada brilhante, a súmula dos 13 jogos onde podemos conhecer os resultados e alguns jogadores desse período. No caso aí, por exemplo, na primeira partida em São Paulo, o público foi de 32 mil pessoas. Aí 32 mil pessoas compareceram. No segundo jogo, diante do Remo, no Castelão, 27 mil torcedores compareceram e o gol foi de Hamilton Melo. No Clássico Rei, em que o Leão venceu por 1-0, gol de Geraldino, 22 mil pessoas estiveram presentes. A última partida leonina, a equipe foi escalada aí com Lulinha no gol, Alexandre, depois Jorge dos Santos, Otávio, Souto e Grilo, Chinezinho e Danilo, Zé Raimundo, Arthur Brandão, depois Luizinho e Geraldino. Essa aí, brilhante jornada do Leão na Série A aí, desse ano que passou aí. O futebol cearense estava em alta, com Fortaleza numa ótima campanha. E nas páginas seguintes da revista, os dados dos goleadores. O Geraldino, atacante oriundo de Ipaumirim, e que fez 5 gols na competição. Brandão, que também marcou 5 gols e veio de Martinópolis. E também temos outro destaque na equipe, Hamilton Melo, natural de Sucesso, interior do Ceará, à época,
Logo em seguida, temos o texto Lulinha, o direito de sonhar. A trajetória de um goleiro que veio do futebol pernambucano jogar no Carlos do Ar e que, no caso aí, Carlos José Castilho, o Leiteira, o indicou para Fortaleza, que o trouxe e que foi destaque nessa campanha nacional e sendo aclamado por onde ele passava, né? Aí na matéria seguinte, por que o Fortaleza não ficou entre os 18? O treinador Urubatão Nunes explica as causas e o inesperado. Abre aspas. Acho que o time desgastou-se ao extremo. O elenco era reduzido, jogo após jogo, em curto espaço de tempo. Os jogadores, no caso aí, alguns jogadores sentiram agudamente o esforço. Já não rendiam mesmo que antes, cansava e eu não tinha muitas opções. É interessante a gente ver essa revista, uma edição histórica, né, do futebol cearense, que traz aí muita informação de um momento, de outra época do futebol cearense, né? Traz aí outro momento, outra época, e a gente vê como essa revista foi bem feita, uma revista bem trabalhada, uma revista realmente que faz jus ao futebol cearense, com a imprensa realmente predominantemente leonina, né? E a gente vê aí nessa revista que o Blanchard Girão acertou, ele conseguiu aí fazer com que a revista, apesar de falar só do Leão, ela fosse mais abrangente, falasse de outros times também, né? Então, a gente tem que enaltecer isso, é a história do futebol cearense. E a gente está aqui para contar a história através do podcast FutCearacast. No tempo das seleções, a história do futebol cearense, através da nossa participação no Campeonato Brasileiro. Em 24, a primeira participação da seleção cearense do futebol, quando foi derrotado aí para o Bahia por 6-1. Depois levou 10-1 de Pernambuco, 10-0 do Rio de Janeiro e venceu somente em 28 por 3-0 diante do Maranhão, com 2 gols de Rolinha e 1 de Juraci. A seleção desse feito foi Aderaldo, Lira, Liberato, Idelbrando, Caranã, Juraci e José Salles. O primeiro time a marcar um gol contra o Ceará na história foi o Maranguape, em 1916. Carlos Brígido de cabeça. Segundo o texto da página, no caso, página 19, apesar de o Vozão meter 8-1, ficou abalado a torcida por ter levado o gol depois de 2 anos com a meta zerada. Abre aspas. Embora o Ceará terminasse por vencer e por nada menos de 8-1, a torcida retornou de Maranguape, cabisbaixa, aturdida, né? E melancólica, porque acabara de ali a virgindade da meta do clube alvinegro, no caso aí, que aconteceu. E na página 20, Galeria de Honra de Fortaleza, Moésio, temos uma lembrança do jogador filho do Coronel Mozart e sobrinho de França, e que depois se tornou professor e foi zagueiro do Leão. Essas histórias estão todas nessa revista Super Leão 76, o Rei da Sorte. Em seguida, a história pitoresca da derrubada de muros do PV. Conta 2 oportunidades em que a torcida leonina, inconformada, ela com o placar diverso, derrubou muros e alambrados do estádio Presidente Vargas. Primeiro em 71, quando a equipe necessitava vencer o Carlos do Ar, e depois em 72, num 2-2 contra o Ceará. Fatos que revoltaram a torcida tricolor, abre aspas. Antes que o juiz desse o jogo por encerrado, a multidão repetia
aquela mesma derrubada contra o Calouros. Muro no chão, tiros para o alto, gente gritando, inclusive os jogadores, sendo que os atletas Roberto e Pedro Brasílio do Fortaleza chegaram a trocar, né, bofetões, no caso aí, com policiais, sendo violentamente espancados. Fecha aspas. Esse é o Fute Cearacast, trazendo essa impressionante história do Fortaleza, da sua história, dos momentos marcantes que muita gente ficou sem conhecer, porque o futebol cearense é muito rico e tem muita história para contar, né? A matéria depois, Celeiro Histórico de Craques, demonstra porque o Fortaleza é conhecido pelo clube destaque nas categorias de base, o clube da garotada, por revelar e emprestar jogadores para outras agremiações locais. Entre os nomes se destacaram Alexandre Ronier, Zé Raimundo, o Dida, o Jeová, o Lima, o Deim, Hamilton Rocha, Pedro Basílio e outros. Na sequência de textos, uma entrevista com Ayrton Rebouça sobre as expectativas de evitar o tri do Ceará. O presidente leonino tinha os pés no chão e não pretendia irresponsavelmente deixar o tricolor endividado. Aí nós continuamos aí essa revista, porque é uma revista importante, essa que traz essa história. A gente hoje tem uma revista, que é a revista 1914, que é do Ceará, bem feita, bem diagramada, com boas entrevistas. O futebol cearense hoje tem uma revista de primeira. Provavelmente o Fortaleza também voltará com revistas desse nível, porque ela enaltece o nosso futebol. Na página 25 dessa revista, o texto Clube da Elite e de Massa também. Por que a fama de time granfino granjeada pelo Fortaleza? Esse debate mostraria que o Fortaleza veio de uma dissidência do Ceará, que por ser time de massas popular, os moços vindo de um nível social mais elevado não queriam se misturar. Mas no próprio texto desmente essa versão, afirmando que era o clube que mais crescia em todas as esferas sociais, mas era o clube preferido de médicos, advogados, engenheiros e autocomerciantes. Esse era o Fortaleza, né? Que realmente sempre deu a sensação que o Fortaleza pertencia aí a uma elite do futebol, no sentido de seus abnegados diretores e torcedores ser de um nível social maior, e o Ceará mais popular, com a torcida maior, né? Outra curiosidade na revista é a matéria O Hino do Fortaleza multiplicou por 10 a torcida tricolor. Jackson de Carvalho, o autor, diz por quê. O autor, ele é cirurgião dentista, ele compôs em 67 esse hino, e ele fala, abre aspas, eu sentia que o Fortaleza não dispunha de uma torcida numerosa e vibrante, à altura de suas gloriosas tradições, da formidável coleção de títulos que possuía já então. Aí concebi a letra e música, nascidas aí do amor que dedico ao clube, e resolvi às minhas expensas mandar orquestrar, executar e gravar a composição partindo do princípio que ela contribuiria para aglutinar maiores torcedores para o nosso clube. Fecha aspas. Isso aí é simplesmente a história do futebol cearense. A Super Leão 76, o Rei da Sorte, uma promoção que nasceu vitoriosa. Além de revista, era também uma loteria de prêmios, quase um totoleque da época. E logo na estreia, vendeu mais de 40 mil carnês, com as pessoas desejosas de ganhar passagens aéreas, carros e outros prêmios. Quer dizer, naquela época não tinha internet, não tinha
todas essas redes sociais de hoje e o Fortaleza conseguia fazer com que o seu time tivesse um sistema de arrecadação e promoção de marketing, né, para manter o Fortaleza arrecadando e pagando seus compromissos. Uma grande ideia. Não tinha nem TV para mostrar como hoje tem o Totolec, né? Mas uma grande iniciativa que realmente a gente conhece aqui vendo essa história do Fortaleza. Na página 28, o tricolor querido do sertão conta a busca da diretoria leonina de popularizar a marca do Fortaleza. O interior cearense com idas em carreatas e jogos amistosos a municípios como Sobral, Iguatu, Itapajé e Camusim. E no texto final, declaração de amor, uma história apaixonada de um jovem que amava jogar de botão na infância, que depois virou jornalista e se apaixonou pelo Fortaleza, que tinha sede ainda no Benfica. Eu lembro um pouco da minha história, quando eu tinha um estrelão, onde jogava de botão com meus amigos. Depois vieram os times de salão de bairro, testes em clubes de futebol e a formação também em jornalismo, né? Eu vejo essa coincidência desse rapaz. Vamos ver um trechinho desse texto aí no final aí da página. Pois bem, aconteceu que um dia o estrelinha apagou e eu fiquei desempregado, isto é, sem time para torcer. Andei balançando. O Ferrinho tinha uma camisa de quadriláteros vermelhos e negros. Teria sido o negro que me afastou do clube coral? O Maguari, apesar da simpatia dos primos, não me agradava pela sua condição alvinegra. Razão óbvia para não me aproximar do Ceará. O Penharol, uma alegria, mas não ganhava muito. E a gente gostava mesmo é de vencer. O Tramoês tinha nome de estrangeiro e não pegava. Eu continuava na ida e vinda para o colégio, a passar pela porta da sede do Fortaleza no Benfica. O flerte começou daí, mas não chegou a namoro firme, porque ia pouco ao futebol e quase sempre a jogos do Ceará, levado pela mão de meu saudoso tio Ananias Frotas, que era torcedor exaltado e depois foi até presidente do Alvinegro. É isso aí, a história nos coloca dentro do túnel do tempo, dentro da história para conseguir chegar a ver o que foi o nosso futebol e através dessa Super Leão 76, o rei da sorte. Dentro do meu coração, altivo, tua vida sempre foi um marco, tua glória é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo, provaste mesmo que não tens rival. Tua turma é valente, é sensacional. Salve o tricolor de aço. Tá aí, é o Fute Cearacast, agradecendo a sua audiência. Meu nome é Carlos Emanuel e obrigado por estar aqui nos ouvindo nesse programa de hoje. Até a próxima.